Josué em hebraico significa o Eterno salva. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, portanto descendente de José do Egito. A Bíblia fala que ele foi um guerreiro determinado, e para os judeus e cristãos, ele é uma figura entre os líderes mais importantes da história de Israel. Josué esteve ao lado de Moisés durante o Êxodo e os 40 anos de exílio no deserto do Sinai. Foi líder das tribos israelitas após a morte de Moisés, que conquistou Canaã e distribuiu suas terras para as 12 tribos. Sua história é contada no livro que carrega seu nome. Mas antes dele se destacar nas páginas da Bíblia, devemos lembrar que todo aquele que se destacou teve um começo de muito esforço e suor derramado. Josué, que ainda era Oséias, não foi diferente. Nesse vídeo, vamos contar a história de Josué quando ainda era um jovem discípulo de Moisés e como se tornou líder observando seu mestre. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre Josué, o discípulo de Moisés. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os versos que mostram a obediência de Josué. Em Êxodo 17, dos versos 9 a 13, Moisés ordenou a Josué que escolhesse homens e fosse lutar contra Amaleque. Os amalequitas eram um povo que vivia entre o Egito e Israel, conforme podemos ler. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Finalmente o Senhor deu a vitória a Josué quando ele derrotou Amaleque e seu povo com o fio da espada. Neste primeiro caso, Moisés confiou em Josué a liderança do exército. Aqui Deus disse a Moisés para escrever a história contra Amaleque em um livro como um memorial. O dever que Deus deu a Moisés foi recitar isso repetidamente para Josué. Assim, o elemento de discipulado demonstrado pelo relacionamento entre Moisés e Josué é que Moisés, o mentor, reiterou as obras e caminhos do Senhor para seu discípulo Josué. Moisés e Josué subiram ao Monte Sinai juntos, porém sabemos que apenas Moisés subiu até o topo para se encontrar com Deus. O fogo consumidor apareceu no topo da montanha quando Deus se encontrou com Moisés à vista dos anciões de Israel. Josué viu Deus se encontrar com Moisés. Josué viajou com Moisés, comungou com ele, conversou com ele e até se aproximou de Deus com ele, pelo menos até certo ponto. Moisés e Josué desceram do Monte Sinai de volta aos israelitas em seu acampamento, depois que Moisés recebeu as tábuas da lei. O povo de Israel estava cometendo uma idolatria horrível, dançando diante de um bezerro de ouro. Mas o som de gritos levou Josué a dizer que parecia que estava tendo uma guerra. Então, quando Moisés também ouviu o canto e o povo celebrando o bezerro de ouro, jogou as tábuas no chão e as leis que haviam sido escritas pelo dedo de Deus foram quebradas. Josué que estava andando com Moisés quando viu esse episódio inteiro acontecer. Irmãos, caso vocês tiverem curiosidade sobre a história de Moisés, vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando, em Êxodo 33, verso 11, nos revela que Deus falou com Moisés face a face, como um homem falaria com seu amigo. E então, quando Moisés voltasse ao acampamento israelita, Josué, filho de Num, serviria a ele ministrando o acampamento. Certa vez, enquanto Israel estava no deserto, no contexto das queixas israelitas, Eldade e Medade começou a profetizar no acampamento de Israel, e Josué, presumivelmente preocupado com a pureza do acampamento e a pureza da verdade de Deus, pediu a Moisés que o impedisse.
Mas Moisés não repreendeu Josué e disse-lhe para não ter ciúmes. Na verdade, Moisés tinha dito a Josué: quem dera todos fossem verdadeiros e confiáveis profetas de Deus. Mas nesse texto, encontramos uma verdade fascinante sobre Josué e seu relacionamento com Moisés. O texto nos diz que Josué era um servo, ministro de Moisés, desde sua juventude. Isso sugere um relacionamento contínuo, persistente e duradouro, onde Josué serviu, cuidou, ministrou e ajudou Moisés de todas as maneiras possíveis. Moisés envia os espias. Nesse contexto, Moisés envia 12 homens a Canaã para inspecionar a terra. Israel ainda está no deserto e eles ainda estão murmurando e desobedecendo a Deus. Mas Deus, misericordiosamente, chama Moisés para comissionar 12 homens, um de cada tribo, para passar pela terra prometida e depois voltar e dar um relatório. Da tribo de Efraim, Moisés enviou Oséias, o filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá. E foi aqui que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Isto é, de Oséias, que significa salvação, ele mudou para Josué, que significa o Eterno salva. A partir dessa passagem, concluímos que Josué tinha uma confiança enorme em Moisés. Moisés também sabia que podia confiar o dever de espionar a terra de Canaã, em parte para Josué e os outros 11 espias. Depois de 40 dias espionando a terra, 10 dos espiões fornecem um relatório terrivelmente assustador e terrivelmente pessimista da vastidão dos povos, falando de como a cidade era impenetrável. Com certeza deixaram os israelitas assustados. Veja o relatório de um deles. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Sem dúvida, eles estavam morrendo de medo, sem fé em Deus. Somente Caleb e Josué que não. Aqui nessa passagem tem uma curiosidade interessante sobre os gigantes aqui descritos como descendentes de Anak. Fizemos um documentário de 19 minutos sobre os gigantes na Bíblia. Caso tenham curiosidade, passa lá depois. Mas Josué e Caleb, os dois espiões fiéis, voltaram com um bom relatório e afirmaram a aliança de Deus, isto é, dizendo que a terra era uma terra extremamente rica. Eles até dizem para a nação não se rebelar e não temer o povo da terra, pois eles serão presa de Israel. Josué estava cheio de confiança. A fé que Josué tinha era fora do comum. Ele tinha uma confiança e determinação inabalável a Deus e suas promessas, mesmo apesar de intransponíveis oposições dos outros 10 espiões e toda a nação com um destino sem esperança. Ao contrário deles, Josué voltou com um relatório positivo. Era um relatório que afirmava as alianças eternas que Deus fez com seu povo e reiterou ao seu povo inúmeras vezes. Moisés comissiona Josué. Em Números 27, dos versos 18 a 23, é um contexto onde a nova geração que nasceu no deserto entrará na terra prometida, enquanto a velha geração que saiu do Egito morrerá por sua murmuração e falta de confiança no Senhor. Deus ordena a Moisés que tome Josué e o comissione. Mas por que Moisés o comissionou? As seguintes características resumem Josué nesses versículos. Primeiro, falando que Josué é um líder. Segundo, diz que Josué é um bom pastor. Terceiro, que Josué é um homem espiritual. Quarto, Josué é um homem comissionado.
isto é, um homem reconhecido e nomeado. E quinto, Josué é uma autoridade. Pensar que Josué passou 40 anos com Moisés como seu assistente, seu auxiliar, seu ministro, seu confidente, antes de assumir a liderança sobre Israel, é uma característica surpreendentemente profunda. Josué estava escondido nos bastidores com tanta frequência. Na verdade, ele é visivelmente referido frequentemente como o servo, ministro de Moisés. Ele está em segundo plano, e ele é um ajudante de Moisés, o líder designado de Israel. Ao lado de Moisés, Josué demonstrou humildade. Josué aprendeu observando o que Moisés fazia. Ele ouviu os ensinamentos de Moisés. Não somente isso, mas viu os milagres que Deus fez por meio de Moisés e a pedido de Moisés. Sem dúvida, Josué também testemunhou os pecados de Moisés, golpeando a rocha, por exemplo, a raiva e frustração do povo de Israel e presumivelmente muitos outros momentos de dificuldades. E ao longo desse relacionamento de mais de 40 anos de discipulado, Josué aprendeu a liderar. Josué aprendeu o que era cuidar do povo, orar pelo povo, interceder pelo povo e oferecer sacrifícios pelo povo. Josué viu Deus suprir as necessidades do povo, trazendo comida e água. Josué já tinha visto Moisés fazer isso por décadas. Josué conhecia a inconstância de Israel, como ele havia testemunhado suas queixas, rebeliões, resmungos e murmurações. Josué sabia sobre a adoração. Ele sabia da importância de como abordar Deus apropriadamente, reverentemente e de acordo com a maneira que Deus especificamente deixou prescrito. E agora, no tempo de Deus, no momento mais inesperado possível, Moisés morreu e Josué é chamado para liderar. Quem teria pensado que seu líder corajoso que falou com Deus morreria antes de entrar na Terra Prometida? Uma verdade surpreendente está gravada na mente de Josué neste momento. Os obreiros de Deus morrem, mas a obra de Deus nunca morre. E Josué é agora homem delegado, o homem escolhido por Deus para que agora pastoreie, lidere, guie e lute pelo povo de Israel. Um longo relacionamento de discipulado entre Moisés e Josué provou-se inestimável como em um ponto na vida de Josué, pois sendo um homem mais velho, ele, Josué, disse: "Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor." O que ele viu de Moisés, seu mentor, foi implementar em seu próprio coração as palavras de vida. Ele seguiu a Deus e liderou com coragem. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.